Bem-vindos ao Força e Voz, o espaço onde a força inspira e a voz transforma. Eu sou a Maurício Guimarães e aqui nós vamos explorar histórias de luta, esporte, saúde, mente, sempre para frente, sempre em movimento, sempre em evolução, porque a conversa tem o poder de transformar. E hoje nós receberemos aqui um ícone do jiu-jitsu e das artes marciais, o mestre Ralph Gracie. Mestre, é um prazer enorme recebê-lo aqui e vamos conversar de uma forma bem relaxada para atingir o público e mostrar para eles exatamente como podemos tocar a alma de cada um, que esse é o papel da Força e Voz. Muito obrigado pela sua presença. Vamos lá, mestre. Fala, Maurizinho, tamo junto, porra. Meu querido, como é que tá tudo aí, beleza? Tudo perfeito. Obrigado, mestre, por essa sua presença aqui. A gente está aproveitando para fazer esse podcast exatamente no momento onde a família está fazendo 100 anos. E eu sei que a sua vida foi marcada sempre e continua sendo marcada por conceitos familiares, que é o que a família transmite para todos nós e o que a gente procura sempre, enquanto professores, levar para os tatames aí do mundo inteiro. Isso tem sido maravilhoso para a gente. Como é que o senhor está se sentindo aí nesse momento onde o seu avô fez essa iniciação, onde todos hoje estão multiplicando pelo mundo inteiro, esses 100 anos aí da Ralph Gracie, da família Cara, Gracie? tá sendo bem legal, cara, né? E, porra, muito orgulhoso de poder fazer parte dessa família, né? De estar numa posição de poder ajudar os outros, de mostrar nosso jiu-jitsu, mostrar o que que a família é, a essência da família, o que que é. E, pô, ontem foi bem legal. Ontem a gente foi no Cristo tirar uma foto, né? Com vários membros da família. Não tava todo mundo, que não deu para vir, né? Perfeito. Muita gente mora pelo mundo inteiro e mó galera não deu para vir, mas, pô, foi bem emocionante, foi bem legal. E tá sendo bem legal, né? Amanhã a gente tem um seminário aqui no Rio de Janeiro com vários membros da família dando aula. E já tem pelo menos uns 800 ou 900 pessoas aí inscritas. Então está sendo bem legal, né? E fazer parte de uma coisa dessa importância é muito gratificante, com certeza, né? Eu acho que pouca gente sabe, né, que o seu Carlos idealizou um clã. E esse clã tem sido exatamente a base de tudo. Ou seja, a estrutura familiar para os Gracie é uma coisa fundamental. E aí, com isso, eu queria que você falasse um pouquinho de quando você começou lá no jiu-jitsu, lá no início, quando você veio de Copacabana para Barra, porque lá em Copa, já na época de Copa, o Renzo já treinava jiu-jitsu lá com o Hollis, não é isso? Isso mesmo, né? É isso aí. O Aí Rio você já treinava veio, jiu-jitsu. aí vocês vieram para Barra e veio todo mundo, né? Veio a família, na realidade, com a sua mãe, que morava naquela casa lá, famosa lá do Quebra-Mar, do É isso mesmo. Cantinho. Cara, na verdade, né, a gente começou a treinar jiu-jitsu já muito antes disso, né? Eu lembro quando eu era garoto em Teresópolis, quando eu devia ter o quê, uns 6, 7 anos, a gente já brincava de jiu-jitsu em casa, né? A gente já sabia o matalhão, já sabia o armlock, a gente já sabia fazer as coisas de brincadeira dentro de casa. Mesmo sem ir para academia, a gente já brincava, né? Meu pai sempre ensinou um pouquinho pra gente isso aí. Aí depois a gente foi morar em Copacabana. Na verdade, a gente morou em Copacabana, fomos para Teresópolis, voltamos para Copacabana de novo, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos. Aí, porra, depois eu vim pra Barra, né? Eu vim morar na Barra. Aí na Barra realmente foi onde a gente começou a treinar jiu-jitsu de verdade, né? O tempo inteiro treinando jiu-jitsu. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. E a gente realmente seguiu o que a gente realmente faz, né? E foi o que você falou, né? Meu avô, sistema familiar que fez isso. Se não fosse família, isso não teria acontecido, tá? Se não fosse um, um desejo de família verdadeiro, se não tivesse esse núcleo familiar, o jiu-jitsu não teria desenvolvido como desenvolveu, né? Se você for olhar, pô, tem sempre Gracie envolvido no meio da luta. Tem sempre um Gracie envolvido em propagar o nosso esporte. Então, se não fosse uma família, então, pô, a gente é eu sou terceira geração fazendo a mesma coisa. A gente já tem a quarta geração
e já está aí competindo. Quando a galera, todo mundo era novo, eu também, ali pela Barra, ali no Quebra-Mar, começaram aquele volume de ônibus chegando e movimentando muito, e aí começou aquela localidade lá do Quebra-Mar, né? Que aí a galera começou a se movimentar, né? Eu morava mais ali pelo meio da Barra, mas andava muito ali no Tia Augusta, e aí essa movimentação começou. E aí começou a localidade, eles começaram a descer ali. Eu lembro que você, Raia, o próprio Danielzinho e tal, aí encarava a molecada que chegava lá e tal. E aquilo era, no fundo, como foi para mim também, quando eu fui mais novo, as brigas eram basicamente um treino. A gente começava a ter esse conceito da defesa pessoal antes até de entrar dentro de um dojo, dentro de um tatame. E eu lembro que, naquele momento, vocês já começavam a ser expoente lá da galera, né? E todo mundo começava já a entender que o jiu-jitsu, que o conceito do jiu-jitsu, por mais que a gente ainda não fizesse naquele momento, o conceito do jiu-jitsu era a filosofia que trazia tudo para que a gente se fortalecesse, para se defender das situações e para manter o lugar. Aí vem o conceito também de família, né? Que é o conceito da gente defender a nossa família, defender o local onde a gente mora, defender todos aqueles que a gente ama. Isso é muito bom, né? E conta um pouquinho pra gente desses momentos que tinham lá do Quebra-Mar. Então, foi isso mesmo, cara, né? O que acontece, né? Quando a gente mudou para Barra, a Barra era outro tipo de Barra, né? A Barra da Tijuca era um lugar bem mais hostil, né? Um lugar, pô, que era bem mais perigoso do que é hoje em dia. Apesar de o mundo estar mudando um pouco, quando a gente mudou para Barra, era um lugar que não tinha quase casas, né? Tinham poucas casas, as ruas eram de terra batida e, né? Então a gente andava muito junto, um protegendo o outro, né? Pô, vai sair, como minha mãe separou do meu pai, né? Eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade e ela foi morar com a minha tia, e minha tia também se separou e foram morar as duas irmãs juntas, né? Chamada até na época era Irmãs Coragem, né? Eu Que tinha aquela novela lembro Irmãos que Coragem, Irmãos Coragem, não é? eu lembro disso. Então, aí elas eram chamadas das Irmãs Coragem. E a gente se mudou para Barra. Então foram. Minha mãe tem 4 filhos, minha tia tinha 6 filhos. Então eram 10 crianças morando junto, né? Fora os agregados, fora os filhos dos empregados, fora os amigos que a gente tinha. Então a gente tinha muita gente que a gente convivia junto. E uma das maneiras que a gente fazia era um proteger o outro. Não existia essa de deixar um para trás. Era aquela família, até a gente tem um grupo chamado Família Filho Enfim, né, que a gente realmente um protegia o outro. Se um tivesse na roubada, todos nós estávamos na roubada, né? Então, para a gente ter esse sentido de família, esse sentido de proteção, eu sempre falo, eu fui criado para proteger. Eu fui criado para poder, quem está em volta de mim, eu ter certeza que eu vou estar tomando conta, e como a gente espera também, quem está em volta da gente, tome conta da gente, né? Então, esse sentido de família, esse sentido de amizade, de irmandade verdadeiro, né? Isso que é o jiu-jitsu traz. Em nenhuma outra luta, eu já fiz várias lutas, já fiz boxe, já fiz capoeira, já fiz karatê, né? Em nenhuma luta eu consegui achar a camaradagem, a lealdade, a hombridade que o jiu-jitsu traz, né? A maioria dos meus amigos vem da luta, né? E neles eu sei que eu posso confiar muito mais do que os que não vieram, né? Que eles têm a coragem, eles têm o sentido realmente da amizade. Teve um aluno meu que ele foi para a guerra, né, várias vezes, e aí foi treinar jiu-jitsu com a gente. Ele não treinava jiu-jitsu com a gente, ele foi treinar jiu-jitsu com a gente, e ele escreveu uma carta para mim. Nessa carta ele falava assim: Raul, várias vezes, obrigado por salvar minha vida. Eu falei, porra, obrigado por salvar a vida. Porque isso é um negócio forte, né? Você salvar uma vida de alguém, falar que, porra, salvei tua vida, né? E quando a pessoa fala, porra, obrigado por salvar minha vida,
Aí falou assim, pô, eu tive em guerra várias vezes. Eu tive em guerra várias vezes. E na guerra, a gente tem uma coisa que é muito importante. É você poder contar, realmente contar com a sua vida com outra pessoa. Eu dependo dele para sobreviver. E ele depende de mim para sobreviver. Então, todas as decisões que a gente toma, a nossa vida está na linha. Né? A gente está no meio de guerra, a gente está no meio que tem, pô, é tiro, é bomba, é o caramba que está vindo através para a gente. E nisso você cria uma amizade tão grande e você cria um senso de liberdade tão grande que quando você sai dali, você não tem mais isso. Né? E como eu já estou vários anos nesse meio, quando eu voltei com vários problemas. Eu voltei, pô, eu pensava todo dia em me matar. Né? Porque eu não tinha mais aquela camaradagem, eu não tinha mais aquela liberdade, né, que a gente tem lá. E quando a gente volta para o mundo, que eles falam, pô, vai lá e faz o que você tem que fazer. Mas quando você volta para cá, você perde um pouco a sua essência. Você perde que realmente como é que se diz? Você perde esses amigos. Você perde a liberdade. Você volta a ser uma pessoa comum. E uma pessoa comum não tem amigos que nem a gente tem na guerra, dependentes. E quando eu voltei para a civilização, para o normal, meu irmão, eu só pensava em me matar, não cuidava da minha família. Aí eu entrei na sua academia. E na sua academia, eu consegui ver a camaradagem de guerra de novo. Um dependendo do outro. Lá, eu tenho a sensação e a certeza, se minha vida estiver em perigo e tiver um deles do meu lado, eles vão estar junto comigo 100%. E é o que a gente faz Pô, todo dia no jiu-jitsu, né? Por mais que é isso. um morda o outro, o pau quebra, um tá preocupado, porque se eu quebrar o braço, eu não tenho um amigo depois para treinar comigo. Então são conceitos que a gente precisa estar junto o tempo inteiro. E aquele 753 que pouca gente conhece, né? Que é o código, né? Que É isso mesmo. que são, por exemplo, a retidão, tudo isso que você falou, coragem, tudo está dentro do 753, né? E eu falei, a gente tem toda semana fazer um código, nesse Seco 53, pegar uma parte dela e focar em ação sobre do que ela faz. Né? Se é retidão, vou mostrar uma ação sobre a nossa retidão. Mostrar realmente quem a gente é. Né? Eu falo sempre isso. O objetivo, eu acredito, né, que o objetivo do ser humano é ser feliz, né, você tem que correr atrás da sua felicidade e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero ser melhor do que ontem e pior um pouco do que amanhã, né? Porque eu quero ser melhor. Eu quero evoluir no jiu-jitsu. No jiu-jitsu é o quê? É minha vida. Então eu quero evoluir na minha vida. Eu quero fazer uma mudança, sempre estar em constante mudança para o melhor. Então o objetivo da gente é esse, né? E ser feliz. Se você não está feliz, em volta de você não está feliz. Então você é o único responsável pela sua felicidade, por mais ninguém. Você não pode ser feliz por causa dessa mulher, por causa dessa pessoa. Não, eu sou feliz por causa de mim. Mestre, O resto é resto. depois dessa fase da mudança, começar a treinar jiu-jitsu e tal, teve um momento em que teve aquele conceito de começar a lutar vale tudo, e aí o senhor teve que ir para São Paulo. Cara, na verdade, não é que nunca teve esse momento que você tem que lutar vale tudo. Faz Eu parte. sempre treinei para sair na porrada. Isso. O meu treino não foi para poder fazer ponto em ninguém. Tanto que as minhas medalhas por ponto eu nunca tenho. Quer dizer, na verdade, eu não tenho mais medalha nenhuma, porque eu não ligo porque passou. Porque, ganhou isso. Irmão, daqui para frente.
É aquele Mas conceito que é um pouquinho radical, mas que algumas pessoas falam, né? Dente na boca é melhor do que medalha na parede, né? é isso aí. Fecha a porta, filhinha, papai, por favor. Aí, então, é isso mesmo. Mas então, pô, o meu foco sempre foi treinar jiu-jitsu, porque jiu-jitsu é divertido. Isso. Jiu-jitsu é alegre, é leve. Eu gosto de estar ali, de pôr aquela pressão em cima de você, ou você botando pressão em cima. Mas é um negócio que, pô, agrada. É um negócio que, pô, muitas pessoas falam esse negócio de limpar a mente, né? De você, pô, não pensar em nada. Lá você não pensa em nada. Lá seus problemas são apenas problemas, né? E quando você está treinando jiu-jitsu, você esquece de tudo. Você esquece dos problemas, você está lá, você tá focado em dar aquele treino, você está focado em a tua respiração está ofegante, o suor, e depois o descanso, né? Quando você termina aquele treino duro, e você dá aquela respirada, aquela deitada. Porra, meu irmão, isso aí é divino de Deus, vindo de Deus com certeza, Não tem entendeu? E a condição gente de está cada vez dúvida. estando melhor. E dividindo, né, com nossos familiares, O que tempo são inteiro. nossos alunos. O tempo Eu inteiro. sempre falo que eu tenho a maior família do mundo, né? Eu me E não é porque sinto. meu avô teve 21 filhos, meu pai teve 12, eu tô agora, não estou no quinto, querendo mais um ainda. Pelo contrário, pô, nossos alunos, Eu me sinto que são família da tremendamente gente. honrado em fazer parte deles. Mas o Mauri, eu nunca mandei um aluno embora porque faltasse dinheiro, né? Eu nunca mandei um cara embora da minha academia porque não tinha dinheiro para pagar. Não é o dinheiro que a gente está atrás, né? A gente está atrás de pessoas boas. Já mandei vários embora por falta de caráter, por atitudes ruins, mas nunca porque foi falta de dinheiro. Nunca foi porque ele não teve como pagar. Porque eu acredito que o seu irmão não deva pagar para você se ele não tem, né? Pelo contrário, a gente dá para que ele tenha, a gente dá assistência para que ele seja uma pessoa melhor, para que ele consiga andar na retidão, né? Que é o que a gente está atrás, um cara reto, um cara sincero, um cara honesto, um cara que vai estar do seu lado em qualquer momento que você precise, e você vai estar do lado dele em qualquer momento que ele precise. Esses são os meus alunos. Esses são as pessoas que eu estou atrás, né? Como eu e você, tu vê, a gente nunca teve nenhum, não existe problema, não existe problema, pelo contrário, existe um carinho, existe uma amizade, existe uma cumplicidade, né? Eu costumo Isso que é dizer o para as que, pessoas que você é meu irmão de alma. Você realmente é uma pessoa que o tempo não muda nada disso. Você é aquele mesmo garoto que tinha, que às vezes ia lá no Saint-Tropez, que às vezes andava lá pela Barra, que a gente se encontra. É a mesma pessoa. A tua essência não muda, porque você tem uma essência muito forte, muito verdadeira. É muito diferente do que a gente infelizmente enxerga hoje em dia, e é o que eu tento passar para os alunos, e é o que eu acho que as pessoas, acho não, tenho certeza que são uma das coisas que faltam no dia a dia de hoje. Elas têm princípios, e o jiu-jitsu a gente consegue multiplicar esses princípios. irmãozão, eu aprendi uma coisa, né? Quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai aprendendo, né? E Deus não te promete o amanhã, Deus te promete o agora, né? Então você tem que ser a pessoa que você é sempre. Pô, eu sempre fui muito feliz. Eu acho que eu sou um dos caras mais felizes do mundo, né? Que eu acredito no. Se você tem um problema que não tem solução, ele já está solucionado. E vários problemas que nós tivemos no passado, virou passado. Então você não pode, tipo, o cara fala, pô, eu tenho trauma, eu não tenho nada. Sou um cara muito abençoado. Então, pô, eu acredito realmente que você tem que ser quem você é. E eu sou isso aí.
Eu gosto de ser um garotão, de ser criança ainda. Porra, faço coisas de... É engraçado que eu faço coisas que eu gostava de fazer quando eu era garotinho. Eu ainda tomo meu picolé, pô, eu vou tomar picolé ainda, de vez em quando eu vou aqui, eu vou na padaria e compro 15 picolés e chupo todos um atrás do outro. Pois é. Você tá entendendo? Não são, são coisas que são você. Você não pode deixar quem você é por causa de outra pessoa. Porque você teve um problema. Meu irmão, eu sou eu. Eu sou aquela pessoa que gosta de ajudar as pessoas. Não sou ganancioso, não sou aquele cara que quer o que é teu. Pelo contrário, eu gosto mais de dar do que de receber. Não gosto de pedir, gosto de que peçam para mim. Né? Então, pô, é isso. Então, pô, a vida é boa. Por que não, pô, tentar fazer esse caminho que Deus me deu mais gratificante possível, mais agradável possível? Eu não tenho, pô, se tem um problema que não tem solução, já está solucionado, pô, já foi. Vou ficar preso nisso? Não vou ficar preso nisso. Pô, espero que nessa vida eu não tento fazer menos inimigos do possível, mais amigos do possível que eu puder fazer. E é isso. E tudo está em constante mudança. Se você for reparar, você não é o mesmo cara que você era. Né? E eu acredito na mudança para o bem. Você, pô, eu falo, os meus problemas, as minhas falhas me perseguem. Se eu faço alguma coisa errada com alguém, eu não esqueço. Então, já que eu não esqueço, eu não faço de novo. Se eu cometi um erro e vi que é um erro, não vou cometer esse erro de novo. Pelo contrário, eu vou tentar fazer um acerto. Se eu errei ali, vou acertar aqui. Vou tentar acertar, vou tentar reparar. E se é um erro com uma pessoa, pode saber que eu vou lá pedir desculpa para aquela pessoa. Entendeu? Porque o que eu acho que é um erro. Se eu acho que é uma falha minha, eu não tenho problema de reparar minhas falhas. Pelo contrário, eu prefiro reparar elas. Né? Porque elas elas que quando eu reparo uma falha, eu durmo bem. Se eu fiz uma coisa errada, né, que eu tento reparar isso. Para que eu não quero ficar errado, não quero que ninguém sinta seja algo negativo para mim. Pelo contrário, eu adoro as energias positivas, que, pô, vibrações boas, pensamentos bons através para a minha pessoa. Então, eu acredito na energia. Então, pô, se eu acredito na energia, eu sou energia. Então, pô, eu quero poder fazer o bem para os outros e os outros poderem fazer o bem para mim. Né? Volta e meia a gente faz o bem para alguém que a pessoa nem sabe. Né? Tem um estudo que o cara fala, quando você faz um bem, você agrada 3 pessoas. Vamos supor, se eu faço... Tava esse estudo fala o seguinte, o cara tá num fast food desse da vida, ele vai lá, tem um cara atrás, ele vai e paga o cara de trás, sem saber quem é. Aí ele fala, ó, paga pro fulano ali o que ele pediu, e o cara que fez tem uma liberação da endorfina, deixando ele feliz. O cara que recebeu o dinheiro, que é o atendente do fast food, tem um momento de liberação de endorfina, porque ele está sendo feliz que ele está pagando para outro cara também. Então são 3 pessoas que, ao receber um benefício ali, estão felizes. Estão botando energias positivas sem nem saber quem é. Então, essa é o que eu gosto. Isso é o que eu quero para mim. Fazer o bem para os outros. Entendeu? Eu acho que esses conceitos todos são os que fazem com que a gente, no futuro,
seja grandioso, né? Assim, isso é ser um mestre, né? Não é ser um qualquer professor. Tudo que você consegue fazer e passar de energia boa, porque cada aluno tem um perfil diferente quando você está dando aula. Você tem que ter esse cuidado com cada aluno. E quando você tem isso na tua alma e passa coisas boas o tempo inteiro, você está mudando, você está tocando a alma de alguém e está mudando o mundo de alguma forma. A sociedade está sendo cada vez melhor, estão tendo um aprendizado diferente. Pô, eu adoro quando as pessoas falam, porra, cara, tu salvou minha vida, tu fez isso pra mim, porra, eu faço isso por causa de você, né? Porra, eu tenho você como exemplo. Isso gera uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade sobre a gente que a gente, porra, gosta de cada vez fazer mais, né? Isso é como se fosse uma droga, ela vicia. É, Então, porra, é uma droga boa, uma droga do bem, que você fazer, porra, bem pros outros e você ficar feliz. É um negócio, uma sensação recompensa bem prazerosa. gratificante, É verdade. não é? É Então, verdade. pô, eu, eu acredito quando você cuida de um filho, né? Quando você cuida de um filho, você toma conta dele e você quer botar o melhor para ele. E ele sabe disso, né? Você sabe disso. Você quer dar o melhor para o seu filho, né? E eu vejo o jiu-jitsu como fosse parte do meu filho, meus filhos. E eu tenho meus alunos como se fosse meu filho. De verdade, eu falo, pô, cara, eu passo tanto tempo com eles, passei tanto tempo com eles, muito mais vezes até do que eu passei realmente com a minha família. Se você for reparar, você passa mais tempo na tua academia ali com os teus alunos, né, treinando eles, pensando com eles, e, porra, do que muitas vezes você passa com a tua esposa. É verdade. É Não é verdade. verdade? É verdade. Passa com a esposa. Então, porra, e quando eu cuido do meu filho, eu quero dar o quê? Segurança para ele. Eu quero que ele seja uma pessoa segura. Então eu vou através do pensamento positivo, como é que se fala? Eu faço positive reinforcement. Você vai positivamente reforçar para eles que ele está fazendo as coisas certas, que vale a pena, que é legal, que é um negócio bom para eles fazer. E isso em tudo na vida, né? Que você tenta deixar a pessoa mais segura. Então, o que eu faço para os meus filhos é o que eu faço na minha academia, E assim a gente né? acaba por construir um mundo melhor, né? Porque essas pessoas vão multiplicar exatamente a mesma coisa. É o bem sendo multiplicado de uma forma mais rápida e consciente. Isso é muito bacana. É isso aí, é isso aí. Eu tava. E o impacto que a gente cria, cara, dura para sempre, né? O impacto que a gente cria nas pessoas. Por exemplo, fui num churrasco num amigo não, porque eu não conhecia ele na época, que a esposa dele começou a treinar na academia e chamou a gente para um churrasco na casa dela para apresentar o marido dela. E quando eu cheguei lá, meu irmão, a maneira que eu fui tratado, né? Pô, cara, pô, falando, exaltando a gente, vocês são isso, vocês são aquilo, e papapá, papapim. Aí ele falou, pô, eu treinei jiu-jitsu, é, treinei com o Rickson também um pouquinho, treinei lá com o pessoal, papapá, e vocês são os lords, vocês ajudaram nisso, ajudaram naquilo. E o cara falou de uma maneira, meu irmão, espetacular. Aí, pô, nem eu sabia que era tão. A gente era tão importante assim, né? Falando. Mas é exatamente isso. Isso dura para sempre. Você vê um tratamento que foi dado a ele por primos, por tios, já estão durando já 50 anos. E o cara continua falando a mesma coisa do agrado que ele levou, das aulas que ele levou, que melhorou ele na vida dele. E essa energia se mantém, né? E se multiplica. É uma vibração É que vai isso se aí. multiplicando. Então, pô, o que eu digo? Seus filhos vão receber isso dos amigos que você fez. Seus filhos vão receber a recompensa, o carinho,
que você deu para uma outra pessoa vai ser relatado, vai ser dividido com seus filhos, com a sua família. Então, você está entendendo? Então, são coisas que, por exemplo, uma vez o Renzo teve um cara que estava no trânsito, estava passou um cara e derrubou uma mulher, tratou a mulher mal, uma senhora. O Renzo saltou do carro, ele meteu-lhe a porrada nele. Ela machucou a senhora caiu no chão, ele saltou do carro, pegou o cara de bolacha, ajudou a mulher, veio a polícia e prendeu ele. Levou ele para a delegacia. Aí chegando na delegacia, ele sentado na delegacia, um dos PMs falou: meu irmão, não te conheço, não já te prendi antes? Eu te peguei aqui usando droga. Falou: meu irmão, desculpa a palavra, talvez seja a puta da tua mãe que tenha usado a droga. Isso na delegacia pro policial. E você tá falando, não, eu tô falando contigo mesmo, meu irmão. Tá pensando o quê? Sou nenhum vagabundo, não, porra. Mais fácil tu achar tua mãe aí usando droga do que me achar. Aí o cara ficou meio puto lá, sei lá o quê. O Renzo sentou, o cara foi embora. Aí veio o escrivão. O escrivão veio e mostrou o que ele tinha escrito, né? Ali E, porra, meu irmão, o Renzo tinha acabado de pagar pro policial, dar um esporro no policial lá. E quando ele leu tudo, estava tudo em favor dele. Aí o Renzo olhou para o papel e falou: vem cá, porra, meu irmão, obrigado, mas por que isso? Tá tudo aqui a meu favor? Ele falou: meu irmãozão, seu pai me salvou. Você tá entendendo? Seu pai me salvou. Como assim? Eu tava numa parada, tinha uns 15 caras, iam me pegar de bolacha, já era certo, tá fudido. Teu pai foi lá e comprou meu barulho, me tirou da situação, me botou, me salvou, literalmente me salvou. Que naquele dia, meu irmão, os caras iam me baixar o pau. Então, olha isso aqui eu tô repagando para vocês. Você tá entendendo? Então, por uma coisa que não veio pro meu pai. Não, mas veio para vocês. Mas foi pro filho deles. E ainda te digo mais, às vezes não de uma forma tão direta, mas só da forma de alguém estar pensando bem e desejando o bem de vocês, Já é direto, com certeza. Já é direto, já é uma coisa muito boa. Sem dúvida nenhuma nisso, cara. Isso aí é o fato. Plante o bem, você vai ter que colher o bem, pô. Deixa eu botar aqui para poder. O telefone tá ficando sem bateria. Entendeu? Se você plantar o bem, a chance de você ter o bem de volta é gigantesca. Simples assim, pô. Simples assim. Ralf, deixa eu te perguntar aqui. Quando você teve uma época que você foi para São Paulo, depois você foi para os Estados Unidos. É importante, eu queria assim, mostrar assim, para os espectadores exatamente. Pô, essa camisa é fabulosa mesmo, só cortando aqui no creonte. Muito bacana. E aqui, pera, isso aqui é a vida. Ó. Nossa, vem cá, filhinha. Vem cá, meu senhor, vai. Vem cá com o papai. Nossa, vem aqui, rapidinho. Grande demais. Vem cá com seu pai. Ela tá aqui. Enorme. Linda demais. Nossa, isso aqui é minha selvagemzinha. Amor da minha vida. Grande, Quando você chegou nos Estados Unidos, por exemplo, que você saiu, você foi para São Paulo, lá montou e acabou ficando o Daniel com o Ryan lá em São Paulo, e aí você foi para os Estados Unidos. Quando você foi para os Estados Unidos, quais foram os maiores desafios que você encontrou? Porque você chegou lá, você foi e depois voltou e foi de novo, não foi isso? Não, cara, eu fui e fiquei direto. E o outro detalhe também, ó. Antes de responder isso aqui, ó. Mostra o outro aí pra mim, ó. Ali. Ai, o pequenininho! Esse eu não tinha visto, só em foto. Vem aqui. Já, vem. Vem cá. Vem com seu paizinho. Aqui, moleque.
Então, cara, quando eu fui para São Paulo, eu fui para São Paulo primeiro, né? Sim. Tava aqui no Rio, aí eu e o Rain e o Daniel abrindo a academia em São Paulo. Mas quem dava aula realmente era eu que dava aula ali, Bem. tava o Rain. Aí apareceu a oportunidade de eu ia dar um seminário nos Estados Unidos, né? E meu primo estava abrindo academia lá, tava com academia lá. Aí eu fui. Aí quando eu fui, porra, meu plano era o quê? Vou passar 6 meses nos Estados Unidos, vou sair na porrada, vou dar um seminário e de volta. Eu fui para os Estados Unidos e acabei ficando, né? Pô, tu vai. Aí fui, lutei. Porra, aí depois da luta eu comecei já a academia estava aberta, aí comecei a dar aula. Aí, porra, as coisas foram fluindo muito rápido lá, né? Antigamente que ninguém sabia jiu-jitsu lá. Então, eu fui um dos primeiros a estar na minha cidade lá. Primeiro, não, na minha cidade, com certeza foi o primeiro, mas lá naquela parte do norte da Califórnia, eu era o segundo a ter jiu-jitsu. Que o Carley, que na verdade nem dava aula de jiu-jitsu direito. Então, a gente dava um treino. Aí começou, pô, fluir muito rápido, né? Então, pô, aí eu lutei o Baroqueide, do Baroqueide, pô, minha academia já, pô, lotou na hora. Então, pô, aí ficou difícil de voltar, porque você vai cada vez vai criando mais vínculos, né? Você vai montando teu negócio, você vai botando as coisas. Aí acabei passando só 30 anos lá. Só 30 anos. E aí sentiu saudade também de voltar pro Rio, né? De voltar pro Brasil. São dos Pô. relacionamentos, praia, família. Pô, cara, mas eu não sou um cara que. Eu sinto saudade, mas eu não sou aquele cara muito apegado, Sim. né? Pô, eu acredito que o verdadeiro amor, você não precisa estar presente o tempo inteiro. Mas você está presente o tempo inteiro. Verdade. Entendeu? Você não precisa estar ali o tempo inteiro, mas você está presente. Tipo, porra, eu posso passar 10 anos sem te ver. Sim. Mas quando a gente se vê, Não tem parece diferença que nunca. nenhuma. Não tem diferença. Eu contei isso outro dia, eu estava falando sobre você para meus alunos, né? E falei exatamente isso. O tempo passa, não importa. Vai ser sempre a mesma energia, os mesmos relacionamentos. Eu até porque eu recebi um telefonema do Gordo essa fim de semana. E aí eu comentei e tal, eu falei, cara, o pessoal que a gente tinha, as amizades que a gente tinha, a irmandade que a gente tinha, ela ultrapassa tempo, ela ultrapassa espaço geográfico, ela ultrapassa tudo. Nada muda, é sempre uma energia, a mesma energia, a mesma irmandade, tudo fortalecendo, fazendo com que a gente siga vocês com repetições, com coisas. Não, as pessoas pensam que o jiu-jitsu é só aquela pega de mão, é só aquela posição técnica. Não, é muito mais. É a filosofia dessa irmandade, dessa construção de algo melhor para o mundo. Exatamente tudo isso que você falou, para mim, se resume em jiu-jitsu. É exatamente isso. Mas é isso aí mesmo. Essa é a verdade. E eu sempre falo, cara, tem faixa preta e faixa preta. Eu acredito que eu posso fazer tudo que qualquer outra luta faz. Se você me der uma coisa pra fazer, fala, porra, porque a minha confiança porra, é sinistra no que eu acredito. E o jiu-jitsu traz isso para você. O jiu-jitsu traz essa confiança. O jiu-jitsu traz essa certeza. Nem certeza do que você vai ser sucesso, como vai se suceder bem. Isso em qualquer lugar. Foi o que eu falei. Pô, tu foi preso? Fui preso. Fiquei bem. E aquilo ali Tu vai acabou onde sendo uma for. experiência positiva de vida, né? Tudo, cara, tudo serve um aprendizado. Tudo serve um aprendizado. Todas as coisas que você passa servem um aprendizado. Tanto as fáceis como as difíceis. De vez em quando as fáceis, você aprende um pouco menos. Você aquele momento de alegria. Mas as difíceis, você tem um aprendizado maior. E você tem que saber o que é o aprender. Você tem que aprender coisas boas. Os ruins você esquece.
Mas as boas você guarda. Os ruins você usa como lição. Mas você não pode se traumatizar. O cara traumatizado, o lutador não se traumatiza. O cara do jiu-jitsu não é traumatizado, ele é, pelo contrário, é um aprendizado. Na minha casa não tem nenhum traumatizado. Entendeu? Na minha casa tem um monte de aprendizado. O cara, aconteceu isso, não sei o quê. Então eu vejo o aprendizado, eu vejo que, pô, tudo eu consigo, tudo eu vou, o meu pensamento é altamente positivo, né? O não eu já tenho. Ralf, fala um pouquinho também de uma pessoa que, para mim, eu quando falo, as pessoas não têm noção. Eu falo que era uma das pessoas mais autênticas que eu já conheci na minha vida inteira. Eu vi muito pequenininho e brincando lá com o Batuzinho e tal, que é o Ryan. E que para mim era uma pessoa que pouca gente entende e não tem noção do quanto ele era bom e do quanto ele era autêntico e sincero. Cara, então, pô, o moleque era brabo mesmo, né? Não levava desaforo pra casa e meio que meio vingador, né? Meu irmão fala, o Renzo fala, você conseguir dar um beijo no rosto de um leão, de uma pessoa realmente selvagem de verdade, e não ser mordido por ela, né? Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, ganhava dinheiro, né? Porra, pegou, sei lá, era 5 mil reais na época, 7 mil reais na época, que dava, porra, né, que dava um dinheiro. Ele saiu de São Paulo com esse dinheiro no bolso, chegou no Rio de Janeiro duro. Porque onde ele parava, ele dava para os outros. Onde ele parava, ele via uma situação meio difícil, ele dava para os outros. Então, pô, era um cara que, pô, os amigos dele realmente eram amigos, e a maioria das brigas deles era pelos amigos, né, defendendo uma bandeira também, brigou muito pelo jiu-jitsu, brigou muito pro jiu-jitsu ser o que é hoje em dia, né? A gente, pô, fazia o que tivesse ter que ser feito. Então ele era esse cara. O cara que, porra, coração maravilhoso, mas ao mesmo tempo que você entrasse num problema com ele, você ia ter um problema sério. Que eu acho que tá certo. Já que você vai caçar um problema, já caça um problema direito. O que tu for ser, seja o melhor que tu possa ser. Se tu for brabo, seja brabo. Mas seja um brabo consciente, um brabo que, pô, compra as brigas certas, que você tá pelos outros. Você não quer brigar por algo que seja pequeno, algo que não vale a pena. Você quer brigar para ajudar os outros, como ele sempre brigou. A maioria das brigas não era por causa dele, era por causa das pessoas que estavam em volta dele. Sim. Que não tinham a coragem que ele tinha. Ô, filhinha, faz barulho não, papai tá no telefone. Tá bom? Thank you. Entendeu? Se você tivesse que mandar uma mensagem hoje para os pais que pouco conhecem do jiu-jitsu e pouco conhecem do aprendizado filosófico do jiu-jitsu, de toda a estrutura, de tudo que o jiu-jitsu vai dar para a vida de um filho, quais são as sugestões que você daria para ele? O que você falaria? O que é o jiu-jitsu e o que ele tem que pensar? E por que ele botaria então, né, cara, no jiu-jitsu? Normalmente quando você pensa assim, eu vou morrer, o que eu vou deixar para meus filhos? Se eu tivesse que, porra, vou morrer, o que eu posso deixar de herança para eles que eles nunca vão perder? É o jiu-jitsu. A segurança é de você ser uma pessoa segura. Não segura só para uma briga, mas para todos os aspectos da sua vida. O jiu-jitsu traz uma segurança que você não pode perder. O dinheiro, você perde ele. Você pode perder, você pode ganhar, mas a habilidade de ter segurança, confiança que uma luta pode trazer para você, o jiu-jitsu com certeza vai te dar isso, né? Você não vai perder o seu investimento. O seu investimento no esporte, o seu investimento numa luta que vai mudar a maneira de você ser para melhor.
Então, pô, bote teu filho no colégio, de uma escola realmente de jiu-jitsu boa. É quase tão importante quanto um colégio que vai te ensinar a uma faculdade, uma coisa dessa assim. Os dois andam um lado a lado. Você vê hoje em dia quantas pessoas não terminaram high school e são altamente bem-sucedidos financeiramente. Não é? Então o colégio não quer dizer que seja tudo. Mas eu acredito, por exemplo, o meu filho, eu eu faço ele para o jiu-jitsu que nem ele fosse para um colégio. A obrigação é a mesma. Até ele virar faixa preta. Depois aí é a escolha dele. Mas hoje em dia, é isso realmente que eu acredito. Antigamente eu não acreditava, não, faz se quiser. Faz se quiser nada. Ele tem que fazer que nem fosse para o colégio. Porque eu tenho certeza que isso vai mudar, vai transformar a vida dele para melhor. Como transformou a minha. A segurança que eu tenho, com certeza veio dos aprendizados da vida, que é através do jiu-jitsu. Todos os problemas você pode simular numa academia. E você vai sair delas. E você vai ser positivamente reforçado. Você positivamente vai ser uma pessoa melhor. Então, por que eu não daria isso para o meu filho? A Kira, ela teve um colégio, não me lembro exatamente qual foi o país do colégio, um país que eles estavam cobrando $10.000 por mês, por 3 meses. Era uma escola para dar a segurança, a confiança, tipo assim, lugar mais brabo da parada de confiança, de tudo. Aí ela falou, pô, vou botar minha filha lá. Realmente vou. Mas antes vou questionar o que eles fazem para dar essa segurança para a criança. Né? E é um lugar que é estudado, é isso, tem milhões de coisas para falar que realmente eles fazem isso. Aí ela foi estudar, foi ver o que eles faziam. Ela falou, tio. Nossa, massa aí. No, I'm good, brother. Thank you. Yeah, I'll go with you guys. I'm almost done. Okay. E no colégio, só que falaram para ela, eles fazem lutas marciais, e a gente faz um reinforcement desse tipo de pensamento, tudo que a gente já faz no jiu-jitsu. Ela falou, tio, tudo que eu faço na minha academia para dar esse poder para uma criança, para dar esse poder para uma pessoa, a gente já faz. E a gente cobra muito mais barato do que isso. Você está entendendo? A nossa segurança é muito maior. Eu fui, há pouco tempo, fui num jantar de uns amigos meus milionários lá no São Francisco. Aí os caras perguntaram depois para mim, falaram, pô, você explica o pessoal, mas os caras andavam, pô, eu sei que não é o meio deles, mas eles andaram com uma confiança tão grande que vocês andam aqui diferente. O que é isso? Isso é jiu-jitsu. Isso é jiu-jitsu. Os caras andam onde for, bem, confiante, sereno, educado. A gente vai do lixo ao luxo e estamos bem. É isso mesmo. Mestre, você está vendo? Eu acho que essas mensagens que foram dadas aqui no nosso Força e Voz foram mensagens maravilhosas, principalmente esse fechamento para os pais entenderem e para as pessoas de uma forma geral que não conhecem jiu-jitsu, entenderem o que é o jiu-jitsu e o bem que o jiu-jitsu pode trazer. Evidentemente que procurando sempre uma boa escola, com um professor que possa dar esse tipo de orientação. Mas isso é o mais importante, né? Se você não tiver um professor bom, se você não tiver uma pessoa boa que realmente vai passar para os seus filhos as ideias certas, a filosofia certa, você está no lugar errado. É verdade. Mestre, eu queria agradecer muito essa oportunidade de ter tido o senhor aqui no Vive Voz, no Força e Voz,
para que a gente possa construir sempre um mundo melhor e tocar a alma das pessoas, que essa é a nossa função aqui nesse verdade. nesse podcast. Tô junto contigo, irmãozão. Tá bom, muito obrigado pela Valeu. oportunidade. Um Um forte beijão aí, abraço continua fazendo esse trabalho lindo que você está fazendo aí em Portugal. Obrigado. Pessoal, a Maurizinho é um cara excelente. Se você não conhece ele, pô, dá um pulo para conhecer, que vai ser, com certeza vai ser melhor. Valeu? Muito obrigado. Maurizinho, Muito tá que você mora no meu coração. Sim, Um beijão. E você aqui. Obrigado, mestre. Um Valeu, abraço. querido. Tchau. Tamo junto. Tivemos aqui no Force Voice a presença de Ralph Gracie, um dos grandes ícones do jiu-jitsu. E, na realidade, quando você enxerga um mestre verdadeiro, você percebe pelas palavras dele que o motivo pelo qual ele dá aula de jiu-jitsu e construiu tudo que construiu é melhorar o futuro das pessoas. Então, ele fechou o nosso podcast já com uma mensagem maravilhosa para os pais, sobre as crianças, sobre o que é o jiu-jitsu de uma forma geral, né? Então, aqui no Force Voice, a ideia da gente é sempre essa, né? Que a força que inspira e a voz que nos traz uma mudança para estruturar toda uma vida no futuro, para que nós tenhamos um futuro melhor. Agradeço muito aí a presença do mestre Ralph Gracie e dessa oportunidade que nós tivemos de trazê-lo aqui para poder dividir um pouquinho um momento da vida de uma forma bem natural, que é assim que a gente faz aqui no nosso Force Voice, sempre num dia a dia normal.